Olá, pessoal. Meu nome é Rita. Sejam todos muito bem-vindos ao CELE nesse formato virtual, mas seguimos com as nossas palestras, né, gente? Muito importante. Embora estejamos momentaneamente sem o nosso convívio social, sem podermos estar reunidos nesta casa que é maravilhosa, que nos traz uma paz, um entendimento, um conforto nas nossas questões, nós temos, graças à tecnologia, graças ao avanço, essa outra forma de estarmos unidos. Então, que sejamos, assim, que façamos dessa oportunidade um bom proveito. Eu estou em casa, como todos os meus colegas, gravando uns minutinhos do estudo do Evangelho, para que a gente possa ter material dentro do nosso lar, nesse momento que nos é tão exigido os ensinamentos do Cristo, não é verdade? E o capítulo que me coube conversar hoje é o capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Significa que não há outro caminho, e o Cristo deixou isso muito bem claro para que nós tenhamos salvação. O que é salvação, né? A gente quer ser salvo. No antigo formato que nós tínhamos de religiosidade, nós achávamos, né, um entendimento que tínhamos, era que a salvação era quando a gente cumpria a nossa tarefa, né, e depois da morte, então, do corpo, nós iríamos viver eternamente no paraíso. Com a doutrina espírita e com a nossa maturidade, digamos assim, de entendimento, a gente sabe que não é bem assim, mas que salvação significa estar mais próximo do Pai, mais próximo daquilo que Ele nos ensinou, né? Então, cada vez que nós desempenhamos mais a caridade, que nós nos preocupamos em realmente colocar em prática a caridade, nós estamos sendo salvos. Salvos da nossa própria ignorância, da nossa própria imaturidade, salvos dos nossos próprios erros, das nossas culpas, porque estamos nos depurando, aprendendo através do amor e da dedicação ao próximo, evoluir, nos depurar, melhorar. E nesse momento, hein, gente, como é que nós estamos trabalhando a caridade? Um momento que nós estamos cheios de preocupações com o dia de amanhã, com a nossa saúde, com os nossos familiares, com o nosso ganho material. Como nós estamos trabalhando a caridade? Porque vejam, o Evangelho, se nós tomarmos apenas como um livro, como as mensagens de Cristo lá do passado, né, e trabalharmos apenas a parte filosófica, a parte da escrita, mas o verdadeiro Evangelho é o Evangelho aquele que é vivido no nosso dia a dia. Então, nada mais atual que a gente pensar em caridade neste momento que estamos vivendo, vivenciando dentro do nosso lar. Porque a gente pode pensar assim, né? Quando se fala em caridade, normalmente, eu falo por mim, né, gente? Pensamos, né, em atos grandiosos, né? Nos cobramos muito ainda. Puxa, eu não estou sendo caridoso. Realmente, eu podia estar envolvido em questões, né, maiores, né? Fazer arrecadações para as pessoas que estão com necessidades, né? Me empenhar em trabalhos voluntários, fazer doações de dinheiro, fazer doações para casa espírita, né? Todas essas questões nós nos cobramos e é muito justo que a gente se cobre realmente. Podemos estar no nosso alcance, então vamos fazer, vamos realmente, né? Tantas pessoas necessitadas, tantas pessoas precisando, a parte material que é muito importante, né? Mas às vezes nos pegamos pensando nessas obras maiores e esquecemos que a caridade, ela pode ser aplicada
de diversas formas, não existe uma forma. Jesus não disse fora da caridade tal não há salvação, não, ele disse fora da caridade não há salvação. E aí cabe a nós estudarmos e entendermos o que é caridade. O que é que eu posso, eu, Rita, no caso, fazer de caridade dentro do meu lar. No momento, né, atual, eu estou dentro de casa, convivendo com os meus familiares, né? Se eu posso fazer uma doação, se eu posso arrecadar alimentos e doar para uma instituição, se eu posso, vou fazer. Mas e quem não pode? Quem está numa situação necessitando ainda? Será que eu só posso fazer esta caridade material? É um questionamento que nós devemos nos... Então, se eu não posso fazer a caridade material, eu não vou ser salvo. Eu não estou no caminho de Jesus, eu não estou no caminho de Deus. Não, gente, a caridade nós podemos exercer e cada um pode exercer e deve exercê-la de acordo com as nossas ferramentas. Qual a caridade que eu posso exercer? É assim que nós devemos começar a pensar. Isso é muito genérico, Rita, eu não entendi bem como que eu posso auxiliar. Então vamos colocar mais ou menos nos exemplos do nosso dia a dia. Estamos num momento de pandemia, né, onde o convívio social está muito menor. Ficamos muito mais reclusos e convivendo muito mais horas com os nossos familiares. Quais as oportunidades que eu tenho de exercer a caridade dentro deste núcleo familiar? Na prática, no dia a dia. Será que se eu for um pouco mais paciente, se eu exercitar a empatia, se eu entender as irritações que estão surgindo, as dificuldades no convívio diário, eu já não estou exercendo a caridade? No momento que uma pessoa, por exemplo, me ofende ou tem um ato de grosseria comigo, talvez tenha sido um pouco mais ríspida numa resposta, e eu reagir com paciência, com tolerância, será que já não é uma forma de caridade? E essa não está ao alcance de todos nós? Está, não? Somos seres de luz, feitos à imagem e semelhança do nosso Pai. Somos muito abundantes no que doar. Basta que a gente tenha esse olhar. Porque chega de desculpas, né? Eu realmente, nesse momento, não posso fazer uma grande doação, não posso sair e ir lá, ser voluntário, não dá. Nesse momento não dá. Mas eu posso fazer a caridade de outras formas. Será que se eu começar a olhar o meu convívio familiar de forma mais carinhosa e generosa, com paciência, eu não estou fazendo então esta caridade? E Jesus não nos disse, ama o teu próximo como a ti mesmo? O fato da gente olhar para si, enxergar as nossas qualidades e os nossos defeitos, aceitar os nossos defeitos, aceitar as nossas sombras. E vejam aqui, esse aceitar não é dizer assim, realmente, eu ainda sou muito maledicente, egoísta, ciumenta, e Deus, tá bom, Deus me ama assim mesmo. Não, aceitar é entender que eu ainda tenho questões a trabalhar. Se eu sou maledicente, a partir de agora, eu vou começar a modificar a minha fala. Eu vou modificar esse aspecto em mim. Eu vou colocar força diária em modificar essa minha sombra. Isso é aceitação, isso não é negar. Eu ainda sou. Eu sou humana, tenho vários defeitos. Eu não tenho paciência com fulaninho. Fulaninho me irrita. Isso é aceitação, é entender que eu tenho limitações. Eu estou numa caminhada evolutiva. Então, eu não estou pronto. Eu tenho questões a trabalhar.
A caridade começa a partir daí. Quando eu olho, entendo, né, que tenho limitações, mas que eu posso mudar, que eu não sou refém das minhas emoções, que eu posso trabalhá-las para melhorar. E me modificando e tendo este carinho, esta generosidade em olhar para dentro das minhas questões, dos meus defeitos, das minhas falhas, eu abro e modifico o meu olhar com aqueles que eu convivo. Essa é a essência da caridade. E começa assim, aos pouquinhos, com esse olhar generoso para nós mesmos. Depois nós vamos estendendo isso a um olhar de empatia, de paciência com aqueles que eu convivo. E depois eu vou me envolvendo cada vez mais nessa energia que é a verdadeira caridade. É se sentir feliz ao proporcionar algo de bom ao meu semelhante. É olhar o meu semelhante com um verdadeiro sentido de amor ao próximo. Mas isso não começa assim do nada, isso é treino, isso é educação, isso é percepção. Quer ver uma coisa muito comum que está acontecendo nesse momento? Eu ouço algumas pessoas falarem, eu não vou usar máscara, eu não sou do grupo de risco. Gente, a gente não vive sozinho, não somos uma ilha. Tudo está interligado. Se o meu irmão adoece, eu posso adoecer, meu filho pode adoecer, meu vizinho pode adoecer e assim por diante. Então, eu vou cuidar de usar a máscara, mesmo que eu ainda não tenha um sintoma, mas se eu for sair para a rua, eu vou cuidar porque eu estou cuidando de mim e eu estou cuidando do meu irmão. Não é uma caridade? Você pensar no outro. Esse é o sentido, quando a gente começa a perceber que a todo momento nós temos a oportunidade de sermos caridosos. Com um gesto, com um sorriso, com uma paciência a mais em ouvir o problema do outro, com a tolerância, com a suavidade nas nossas palavras. Porque às vezes nós vamos lá corrigir um filho, por exemplo. É papel dos pais? Sim, é papel. Nós, como genitores, como cuidadores, tutores daquele ser, temos sim a obrigação de corrigir. Mas de que forma você pode corrigir o seu filho com caridade? Tem N formas. Eu posso sim mostrar para ele as opções, o que é correto, mas eu posso falar de uma forma generosa, de uma forma que estimule ele como ser e não colocá-lo para baixo para que ele se sinta inferiorizado, para que ele fique se sentindo culpado. Porque a culpa não é uma energia boa. Por que eu quero fazer o outro se sentir culpado? Para que eu me sinta superior? Isso não é caridade. Instruir, sim, é a nossa função como pais, mas eu não preciso humilhar ninguém para dar uma lição. Vide exemplo de Jesus, ele não humilhava, não julgava ninguém, e é nisso que nós temos que focar, levar a nossa vida como realmente o exemplo do Mestre Jesus nos ensinou. Não julgar. Não julgar já é uma caridade gigantesca que podemos estar fazendo com os outros e com nós mesmos. Porque no momento que a gente se livrar desse impulso que nós temos de julgar tudo com uma severidade, assim, como se fôssemos o suprassumo de tudo, quando nós começarmos a mudar esse olhar e olhar de forma parecida com o que o Mestre Jesus olha para nós, com aquela isenção, entendendo que não compete a nós julgar, que cada um faz aquilo e doa aquilo e semeia aquilo que está pronto para semear.
e que ele vai colher o que ele plantou. É dele isso, não compete a mim. Não vai modificar nada eu dizer que ele foi bom ou foi ruim, julgar sobre a minha ótica. Eu não conheço aquele ser em essência. Só Deus, nosso Pai maior, sabe todas as nossas histórias. Ninguém que está encarnado na Terra nesse momento tem uma ficha limpa. Senão não estávamos aqui ainda aprendendo com essas questões tão básicas, né? Que Jesus nos ensinou e que nós teimamos ainda em não colocar em prática. Então a caridade, se a gente tiver um olhar mais amplo, ela está em todos os momentos do nosso dia. Ela pode e deve ser praticada assim, com um pensamento generoso, com uma oração, com um áudio de voz para um amigo que está passando por dificuldade. Eu não posso visitá-lo, eu não posso fazer uma doação, mas eu posso ir ali e passar um áudio de uns minutinhos, dizendo que ele seja otimista, que ele tenha fé, que ele busque Deus no seu coração. Eu posso indicar uma palestra, eu posso indicar uma técnica meditativa, eu posso fazer muitas coisas com esse olhar mais generoso e amoroso para os meus irmãos, porque todos estamos ligados. E tudo que eu fizer, de bom ou de ruim, eu vou colher. Então que a gente comece a se preocupar com essa nossa colheita. Não se preocupar com o que eu estou recebendo agora, né? Eu tive empatia com fulano e em troca tu viu o que eu recebi. Isso é normal, gente, cada um está no momento. Se eu posso doar, que eu doe, que eu seja generosa com a minha empatia, porque eu já desenvolvi isso em mim. Agora, se fulano não pode retribuir, não é da nossa competência julgarmos isso. O universo, ele é farto e abundante. Ele vai nos devolver isso que nós emitimos, de uma maneira ou de outra, através de uma pessoa ou de outra, de situações N que podem acontecer na nossa vida. Que a gente possa então começar a exercitar isso no nosso dia a dia, nos modificar, gerando uma vibração de amor no nosso lar, gerando uma vibração que vai afetar a nossa família, os nossos entes queridos, e isso se expande. Esse é o momento da Terra, é o momento de transformação, é o momento que a gente tem que buscar dentro do nosso coração a verdadeira caridade, aquela caridade que Jesus vivenciou aqui, nos ensinou e deixou muito bem explicado. Então, gente, que possamos aproveitar essa oportunidade, que esse vírus veio e fez a gente parar, dar uma repensada, que possamos sair fortalecidos e reinventados desta pausa que tivemos que dar. E assim, continuarmos cada vez mais unidos, mesmo que momentaneamente virtual, porque a luz e a energia de Deus, ela não tem lugar específico para estar. Ela está no nosso coração no momento que a gente se sintoniza com Ele. Fiquem em paz, fiquem com Deus, cultivem cada vez mais pensamentos generosos e amorosos em seus corações, para que a gente saia reinventado e muito mais religado com a nossa essência.